Meu nome é Diego e essa é a nossa segunda aula sobre o pâncreas de cães e gatos. Estamos falando sobre o pâncreas exócrino. Então hoje vou falar sobre pancreatite. A pancreatite é um processo inflamatório que pode ser agudo ou crônico. E esse processo inflamatório envolve o pâncreas exócrino dos animais, tá bom? Existem várias causas que podem levar a pancreatite e as principais são imprudência alimentar, alimento com alto teor de gordura. Isso pode causar inflamação no pâncreas. Diabetes mellitus, hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, trauma abdominal e a maioria das vezes é uma pancreatite idiopática. 90% dos casos de pancreatite são de origem idiopática, sem causa conhecida, tá? E o que vai acontecer na pancreatite? Lembra na primeira aula que eu falei sobre a função do pâncreas exócrino? Lembra dos grânulos de zimogênio? Aqui na pancreatite, o que vai ocorrer é uma ativação precoce das enzimas pancreáticas. E essas enzimas vão causar dano, destruição ao tecido pancreático e, consequentemente, um processo inflamatório. Existem diversos sinais clínicos, mas o principal sinal clínico da pancreatite, principalmente em cães, é a dor abdominal. É aquele cão que você vai pegar ele no colo e ele já vai gritar de dor, tá? Alguns podem apresentar anorexia, fraqueza, vômito, diarreia, perda de peso. Icterícia. Por que icterícia? Porque a pancreatite ela pode acometer outros órgãos que estão ali próximo do pâncreas. E um deles é o fígado e a vesícula biliar. Então ela pode causar uma colestase, uma icterícia e até uma lesão hepática, tá? E alguns animais apresentam a posição de prece. No exame físico, a gente vai conseguir ver dor abdominal, desidratação, hipertermia ou hipotermia e alterações de coagulação. Por que alteração de coagulação? Porque esse animal não está se alimentando, está com dor, está com deficiência de vitamina K, pode ter ali uma lesão hepática envolvida. Então ele vai ter alteração de fatores de coagulação e ele não vai afetar só o pâncreas, ele vai afetar toda a cascata de coagulação também, tá bom? Pâncreas não, fígado. Diagnóstico. A pancreatite, como eu falei, ela pode levar a dano sistêmico. Então a gente vai olhar todos os órgãos, todos os exames possíveis para esse animal, tá? No hemograma e no leucograma, o que a gente pode ver? Uma eritrocitose, e essa eritrocitose pode ser por conta da desidratação. E ele também pode ter uma anemia discreta por um processo inflamatório, anemia da doença inflamatória. Leucocitose, com ou sem desvio, ele pode ter desvio à esquerda, tá? Leucograma de estresse, na maioria das vezes, principalmente em gato, ou pode estar tudo normal. Então, aqui no hemograma e no leucograma pode estar tudo normal. E ele pode ter uma trombocitopenia discreta. Por quê? Porque a pancreatite ela pode levar a um quadro chamado CID, coagulação intravascular disseminada. Vou fazer uma aula sobre isso aqui no canal também. No bioquímico, a gente pode ter um aumento discreto de ALT, aumento de FA, GGT, pode estar tudo normal também, tá? Ele pode ter uma azotemia, e essa azotemia pode ser pré-renal por conta de uma desidratação ou uma azotemia renal, porque a pancreatite pode levar à insuficiência renal aguda, tá? Ele pode ter hipoalbuminemia, por quê? Porque ele tem vômito, tem diarreia, tá tendo perdas. Urinálise, a gente vai utilizar a urinálise por quê? Para classificar se aquela azotemia é renal ou pré-renal. Quando ela é pré-renal ali por conta da desidratação, a densidade urinária vai estar normal. Se na urina tiver a presença de glicosúria e cilindrúria, aí o negócio tá ruim, porque esse animal está começando a apresentar uma insuficiência renal aguda, tá? No ultrassom, 70% dos casos de pancreatite são diagnosticados aqui pelo ultrassom, mas 30% passa despercebido. Então a gente precisa de outros exames para fechar um diagnóstico, tá? Então, a gente pode também ver líquido abdominal ali por conta da hipoalbuminemia, por exemplo. Então o ultrassom vai ajudar a gente ver líquido abdominal, se tiver. E esse líquido abdominal a gente tem que mandar para a citologia, tem que fazer cultura, tem que fazer antibiograma, mas o líquido abdominal causado pela pancreatite é asséptico e sem presença de bactérias. Ele pode ter neutrófilos ali dentro, mas não tem bactéria. E para fechar o diagnóstico, como que a gente faz? A gente tem duas formas de fechar o diagnóstico, pelo SPEC e pelo SNAP. No SPEC, o que a gente vai ver? Lipase pancreática canina e lipase pancreática felina específica.
Se a gente for medir lá amilase, lipase, se a gente for pegar o total, não vai dar para classificar aqui uma pancreatite, mas a lipase pancreática felina e a canina é específica, tá? Como funciona o SPEC? O SPEC a gente vai mandar lá para o laboratório e ele vai fazer a mensuração ali da lipase pancreática canina ou da felina. Em cães tem uma especificidade de até 78%. De 0 a 200 é normal, de 201 a 399 é uma zona cinza, ou seja, pode ser positivo ou negativo. Acima de 400 é positivo, esse animal tem pancreatite, tá? Se der negativo, não pode descartar pancreatite também. No felino, 100%, até 100% de especificidade. De 0 a 3,5 normal, 3,6 a 5,2 zona cinza, 5,3 para cima é positivo. Esse animal tem pancreatite. Se der negativo, não podemos descartar, tá? A clínica é soberana. Se ele tem sinais de pancreatite, o ultrassom mostrou que ele pode ter uma pancreatite, trata pancreatite. E o SNAP? O SNAP a gente vai utilizar ali na rotina, em caso de uma emergência, por exemplo, tá? É aqueles, como que eu falo? Aquele teste rápido. E aí a gente vai fazer a mensuração também da lipase pancreática canina e a felina específica. Quando dá negativo, é provável que seja negativo, tá? Ele é muito específico. Se der positivo, o positivo é recomendado a gente fazer o SPEC para confirmar, tá? Mas se chegou lá um animal na sua clínica, domingo, que não tem laboratório aberto, você não consegue mandar nada para o laboratório, você não vai esperar. Se deu positivo, já entra com tratamento para pancreatite, tanto para cão quanto para gato. Então, negativo é provável que seja negativo, positivo é muito provável que seja positivo, mas recomenda-se fazer o SPEC também. Tratamento da pancreatite, fluidoterapia com força, Ringer lactato, a gente vai fazer reposição de eletrólito se for necessário, controle do vômito, a gente pode utilizar ondazetrona ou a metoclopramida, ou os dois associados, tá bom? Analgesia é extremamente importante, esse animal sente muita dor, enquanto ele estiver com dor, isso é ruim para o animal, ele não vai comer, vai só prejudicar ele a dor, tá? Então, analgesia, gato, fentanila, buprenorfina, meperidina, tramadol para cão e para gato. E se for uma pancreatite muito forte, principalmente em cães, aí a gente utiliza algo chamado MIC, que é uma mistura da morfina, lidocaína e ketamina em cães, mas somente se for uma pancreatite muito, muito severa, tá? A morfina, ela faz mal e eu já vou falar o porquê. Tratamento, a gente também vai fazer a alimentação. Essa alimentação tem que ser com baixo teor de gordura. Baixo teor de gordura, repito. Não deve se fazer jejum prolongado. E o que eu gosto? Primeiro faz o controle do vômito e depois entra com a alimentação. Mas tem gente que deixa aí 72 horas o cão sem comer. Hoje em dia não se faz mais isso. Gente, estudem, leiam artigos mais atuais. Não se deixa mais nem cão nem gato em jejum. Gato principalmente, pode fazer lipidose hepática, tá? Então, alimentação, controlou o vômito, vai para alimentação. Alimentação com baixo teor de gordura. E a gente também vai proteger o intestino, o estômago desse animal, o trato gastrointestinal em si. A gente vai utilizar ranitidina, omeprazol para diminuir o suco gástrico, para diminuir a acidez ali nesse trato gastrointestinal, tá? Para plasma fresco ou sangue total. Quando? Quando esses animais tiverem alteração no tempo de coagulação, tá? Quando esses animais tiverem um hematócrito muito baixo, aí a gente faz essa transfusão, se for necessário. Vou fazer uma aula só sobre plasma, sobre sangue total. Então a gente só vai utilizar se o hematócrito estiver muito baixo. E a gente vai fazer também o tratamento da CID, coagulação intravascular disseminada, porque a maioria desenvolve CID, tá? E a gente vai tratar a causa de base. Lembram lá das causas de base? Vamos voltar lá para o início da aula. Imprudência alimentar, refeição rica em gordura, diabetes, hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, trauma, se ele tiver levado um chute, por exemplo, pode causar uma pancreatite. Mas como eu falei, a maioria das vezes é idiopática, mas a gente sempre tem que pesquisar hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, diabetes. E aqui a gente faz esse tratamento todo, evitar o uso de que? Morfina pode produzir náusea, além de causar espasmo de ducto pancreático. A morfina vai prejudicar ainda mais esse animal. Só vamos utilizar em caso de uma pancreatite severa, que esse animal sinta muita, muita, muita dor, tá?
Evitar o uso de anti-inflamatório não esteroidal, pois causa lesão renal. Esse animal já está com predisposição à insuficiência renal e também causa lesão gastrointestinal e pode causar muitas úlceras nesse paciente. Então a gente evita. Ah, Diego, a gente não vai utilizar corticoide? Também não vamos utilizar corticoide, tá bom? O tratamento ali é fluidoterapia, controle da dor, náusea, a gente vai controlar os sinais clínicos. E para finalizar, a gente curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos para uma próxima aula, tá? Muito obrigado.